Olá, seja bem-vindo você que está assistindo esse vídeo. Hoje a gente vai falar sobre chocolate e eu vou tirar as dúvidas de quem se propuser a entrar ao vivo aqui comigo. Vamos lá. Oi! Oi! Conseguimos! Deixa eu só ajeitar minha câmera aqui. Eu não estava conseguindo chamar. E eu nem Tudo bom? sabia que ia ter tudo bem, graças a Deus. Um prazer enorme estar falando aqui ao vivo com você. Ah, que isso! Que bom. Neneca, né? Como é que é seu nome? Lilian. Lilian. Isso, Neneca é um Lilian, apelido de criança e eu resolvi resgatar ele. muito bacana. Me diz o que que você faz com chocolate, qual a sua dúvida, o que que você quer com o chocolate. Fala aí de Eu, você. eu comecei a fazer trufa. Quando eu trabalhava, eu levava bastante trufa para vender no meu trabalho, mas eu, no início, e é meu cachorro. Uhum. No início eu fazia com o chocolate nobre, só que eu tinha muita dificuldade, até porque eu comecei no verão, numa época igual agora mesmo. Aí eu parti para cobertura. Me senti mais à vontade com a cobertura, só que eu mesma sentia falta daquele gostinho do chocolate. Uhum. Percebi que os clientes nem perceberam, nem comentavam muito, né, assim. Aí eu mantive, só que eu quero resgatar de novo o chocolate. Uhum. E eu tô sofrendo muito com a temperagem. Entendi. E por que que você quer resgatar o chocolate? Ah, por O que que causa do você vê de gosto. diferente? O gosto mesmo. O sabor é bem diferente. Uhum. Percebo que algumas E, pessoas nem percebem, né? Mas eu sinto o sabor melhor, o produto melhor. uhum. Tá, então vamos lá. A sua dúvida maior é com relação à temperagem, certo? Qual o produto que você usa? Qual chocolate ou qual cobertura que você usa? Eu usava da Cical, aí Uhum. depois cobertura. Aí Sim. depois eu passei para Hershey's, que eu gostei bastante, também cobertura. E agora eu conhecia o Lacta, que até eu falei que é novo, pelo menos eu nunca tinha Uhum. visto. Foi o É que eu mais cobertura gostei até também? agora. Não, esse é nobre. Tá. É com esse que você está tentando fazer a temperagem. Sim, é. Tá. Eu já fiz, vamos dizer assim, 50% saiu bom e 50% não. Uhum. Sendo que eu faço igual, eu não sei onde, o porquê que acontece isso. E o que que acontece? Me explica agora o que que acontece. Muitos demoram para sair da forminha, então eu volto para a geladeira, aí eu pego de novo, não ficou opaca, né, a forma. Aí eu tento ir tirando mais ou menos a força, vamos dizer assim. Ele sai, mas já logo derrete na mão. E eu Entendi. percebi, teve até um que eu fiz com um recheio de doce de leite, que eu fui colocando com um saquinho, né, de confeitar, ele meio que afundou. A parte de cima ele afundou, não sei se porque ele estava mole, não sei o motivo. E depois eu fui E provar, no dia seguinte eu fui provar, ele tava meio com tipo areinha, não tava uma areinha por macio. cima, E não por cima, dentro mesmo. dentro. Uhum. Isso. Tá. Qual foi, qual foi o método de temperagem que você usou? Foi por indução. Eu comecei por indução e aí eu fui para o banho-maria invertido. Você fez os dois no mesmo processo? Sim. Porque pelo de indução você não estava conseguindo chegar E na temperatura? alguns sim e outros não. E você tem termômetro? Tenho. Mas eu não Você sei qual lembra, produto. Sim. você lembra qual a temperatura que você estava usando? É entre 29 e 30, que é o que marca no Tá, pacote, tá na embalagem. escrito lá no pacote. Uhum. Tá. Olha, temperagem, o processo de temperagem ele começa propriamente dito no momento que a gente começa a resfriar o chocolate. Entretanto, você precisa ter feito um derretimento adequado. É um pré-requisito. Você não Uhum. faz a temperagem se você não fizer um derretimento e principalmente se não fizer um derretimento certinho. Tá? O método de derretimento que eu mais uso, que é o que eu mais falo dele, é o derretimento no micro-ondas. É o que você usa? É o que eu faço. Sim, mais rápido. E aí, eu costumo recomendar assim, a
até cerca de 200, até no máximo 300 gramas, você fazer um derretimento de 30 em 30 segundos, né? Em Uhum. potência média. Isso, é assim mesmo. Eu tava A derretendo po- de 200 em 200 a 30 segundos. É com 30 segundos. E qual potência? Média. Né? Você sabe trocar lá a potência, né? Sim, sim. E aí você derrete até quantos graus? Então, depois que eu fiquei pensando, eu não tiro a temperatura do derretimento. Eu já vou fazendo a temperar, eu derreto. Tanto é que esses 200 gramas, eu colocando de 30 em 30 segundos, só foi 60 segundos. Que nos 30 segundos primeiro, isso em potência média também. Uhum. Não sei se por causa do calor, derreteu muito rápido. Então, em 1 minuto, já consegui derreter os 200 gramas. Aí Entendi. eu não tirei a temperatura. Assim que eu Até derreti. mesmo porque a temperatura a gente não tira, É, a gente mede. Mas tudo eu, bem, foi só uma piada. eu não coloquei o termômetro na hora que eu derreti. Aí eu já fui fazendo a indução daquela Uhum. parte que eu não derreti. Então eu não E sei aí você quantos graus. colocou. E aí quanto de chocolate você derreteu? 200 gramas? Foi isso que você Eu, falou? eu derreti 160 gramas e o restante eu coloquei depois. 160 gramas. E o restante foi 40. Eu, isso, que daí eu fui colocando aos poucos. Tá. Esse método aí você aprendeu aonde? Na Comigo? internet mesmo. Lá, não, eu ainda não te conhecia quando eu comecei a fazer as trufas. Uhum. Foi em 2015 que eu comecei a fazer. Que eu fui pesquisando no YouTube mesmo, que eu vi que tinha esse processo de temperar. Então tá, você derrete 160 gramas. Mais ou menos. Primeiro, mais ou menos não, vamos lá, vamos certinho, Sim, é. tá? Porque a Uhum. partir de agora eu vou te instruir exatamente como tem que ser feito. Tá? Eu sempre falo assim, confeitaria é uma ciência exata, né? Sim. A gente precisa de saber as quantidades certinhas, proporções certinhas para tudo dar certo. Principalmente quando você vai fazer um método de adição de chocolate ou indução, como algumas pessoas chamam. Uhum. Porque quando a gente vai fazer um método de indução ou adição, a quantidade de chocolate que a gente coloca dentro do chocolate que já está derretido, ela é um percentual da quantidade que a gente derreteu. Uhum. Então, se eu não sei exatamente quanto eu derreti, eu vou errar nessa adição. Uhum. Então, por Entendi. exemplo, se você está adicionando, está derretendo 160 gramas, via de regra, para a gente fazer a adição, a gente coloca entre 20 e 30% de chocolate nesse chocolate que está derretido, para a gente fazer a temperagem. Uhum. Quais são os detalhes disso? Até aqui é o que você já viu em um monte de lugar. Mas quais são os detalhes disso daí? Primeiro, esse percentual de 20 a 30%, ele não é, obviamente, como é de 20 a 30, não é tão exato assim. Uhum. Por que não é tão exato assim? Porque depende de alguns fatores. Depende da temperatura que você derreteu o seu chocolate. 2, depende da temperatura do seu ambiente. Você falou que o seu ambiente é quente, Tava né? muito. Então, por mais que você coloque chocolate, se tiver muito quente, né? Você tem uma ideia de qual a temperatura ambiente aí? Não, Qual acho. o lugar que você mora? Eu moro. É São Paulo. Zona Leste, São Paulo. Qual é a cidade aí? É São Paulo, São Paulo? São Paulo, capital, isso. Tá. Dependendo do lugar, se for muito quente, dificilmente você vai chegar na temperatura certa nesse método, né, de adição. Porque você precisa, para adição, adicionar esse chocolate que não foi derretido ao chocolate que foi derretido. E você precisa ir mexendo isso aí para que o chocolate derretido derreta o que não derreteu, o que não está derretido, e o que não está derretido resfrie o que está derretido. E aí você saia da temperatura de derretimento e chegue até a temperatura de aplicação. O seu primeiro ponto que você não
que você não sabe, seu primeiro ponto de erro é não saber exatamente a temperatura de derretimento. Tava, né? Chocolate, via de regra, derretimento é a 45 graus. Pode variar, dependendo da marca e do tipo de chocolate. Então você vai ter que olhar, está com a embalagem aí? Não tô aqui no momento com ela. Mas Na eu acho embalagem, anotado mais ou menos uns 40, que tava anotado uns 45. tá. Que eu Na li. embalagem, normalmente, eu nunca vi uma embalagem que não tenha isso, tá? Normalmente na embalagem tem a temperatura de derretimento, que via de regra para chocolate é 45. E na embalagem também tem a temperatura de aplicação, que você falou aí que era entre 29 e 30 ou 29 e 28? 30. 29 e 30. Você derrete chocolate a 45, adiciona cerca de 20 a 25, de 20 a 30% de chocolate que não derreteu e vai mexendo isso até ele chegar entre 29 e 30. Uhum. Você mediu a temperatura final antes de colocar na forminha Antes de colocar, sim. e estava exatamente em quanto? Sempre ficou entre 29,5, 29,5, 29,7. Ficava assim. Uhum. Eu não conseguia diminuir mais. Até eu tentava colocar algum, como em bolinhas, né? Em pedacinhos do chocolate. Eu ia colocando algumas assim, mas não diminuía. Não diminui porque o ambiente não está a menos do que isso. Então não Uhum. tem como. Não dá para você colocar o seu chocolate mais frio do que está o seu ambiente, né? Porque o ambiente vai interferir muito. Então, o seu primeiro ponto é chegar nos 45. E por que eu falo isso? Porque quando você derrete chocolate no micro-ondas, igual você fez, sem saber a temperatura, você pode ter derretido o seu chocolate, sabe a quanto? Uhum. A É mais. 34. Não. Ah, hum, Por quê? Porque a temperatura de derretimento da manteiga de cacau, quando a gente fala chocolate, de fato, por trás das palavras chocolate, a gente está mais se referindo à manteiga de cacau. uhum. Quando você chega entre 32 e 34 graus, o seu chocolate já derrete. A temperatura de derretimento da manteiga de cacau é essa. 32, 34, 33. Então pode ser que você tenha derretido esse chocolate, mas você não desestabilizou toda a estrutura de cristais da manteiga para depois reestabilizar novamente, para isso você ter uma temperagem. Existe um método que muita gente fala aí, muita gente diz que faz, que é de derretimento a 34 graus, exatamente nessa temperatura, e usa justamente para não ter que fazer a temperagem. Só que isso eu diria, um belo de um tiro no pé. Uhum. Por quê? Quando você derrete chocolate a 34 graus, você desestabilizou os cristais de manteiga de cacau que você precisa para trabalhar e manteve todos os outros cristais na sua forma ideal, sem bagunçar com eles. Uhum. Só que, quando você mede lá 34 graus, você tem, muitas vezes, uma temperatura falsa do que realmente está acontecendo com os cristais. Isso eu estou falando lá microscopicamente, que afeta absurdamente no que a gente faz. Entendi. Então, para você usar não estou falando que você usou, mas pode ter acontecido já que você não mediu. Para você usar um derretimento a 34 graus, tentando evitar uma temperagem, né, que não foi o seu caso, você pode estar achando que está a 34, mas não está. E tem mais. Qualquer variação, para cima ou para baixo, esse derretimento, essa falsa temperagem a 34 graus, foi para o beleléu. Não funciona mais. E aí o que acontece? O chocolate não sai da forma. E aí o que acontece? O chocolate fica mole depois de pronto. E o que acontece mais? O chocolate derrete na mão. Então acontece um monte de coisa, de defeito, de problema. Por que eu estou falando disso? Porque como é uma técnica comum que eu
até falaria em outro momento de derretimento 34 para não fazer temperagem, como essa é uma técnica comum e que coincide com o que pode ter acontecido com você, eu achei válido trazer esse conhecimento. Então, o Sim, que pode você... ser. Como eu falei, eu derreti, foi pouco tempo o derretimento. Exatamente. E eu digo mais, acontece comigo todo dia. Quando eu vou derreter chocolate, dependendo do chocolate, se for ao leite ou branco, acontece mais ainda. O que você fez foi ao leite, né? Foi ao leite, foi. Uhum. Tá vendo? Acontece muito mais com o leite branco. Quando a gente começa a derreter, quando dá assim um segundo ciclo, no máximo o terceiro, ele já está derretido. Só que você vai medir, ele está 35, 34, 36. Ou seja, eu passei dos 34, que seria aquela região onde tem uma galera que fala que consegue, que faz, etc. Passei dela, não cheguei nos 45, então eu estou no meio do caminho. Eu não estou nem ao céu nem ao inferno. Eu não estou nem bom nem ruim. Eu estou bem mediano, bem medíocre, bem mediano. Quando que, na verdade, eu deveria chegar nos 45 graus indicados. Porque é ali que a gente tem a região... Quando a gente fala de temperatura, é muito importante. É nessa região de 45 que eu tenho todos os meus cristais de manteiga de cacau desestabilizados. E quando eu resfrio até a temperatura de aplicação, é quando eu tenho um mínimo de cristais estáveis novamente para eu trabalhar. Entendi. Então, nesse caso, já estava... Só para ver se eu entendi se é isso mesmo. Ele já estava derretido. Eu não cheguei até a temperatura correta. Eu teria que levar de novo ao micro-ondas, então, para ele chegar à temperatura? Mesmo ele Exatamente. tudo derretido, então. Mesmo estando derretido. Desde que você esteja controlando a temperatura. Sim. Tá? Então, como você falou para mim que você não estava vendo a temperatura do derretimento, só da temperagem, você estava trabalhando de forma cega no derretimento. Então, você tem que derreter e monitorar a temperatura no derretimento. Chegou lá, você viu que está derretido, mede a temperatura assim mesmo. Você vai descobrir que ele está em 34, 36 ali e tal. E você fala assim, já está derretido, né? Posso trabalhar. Negativo. Eu pensei que se eu Continua no levasse ia micro-ondas. queimar. Não. E aí é um outro ponto. Então você continua levando ao micro-ondas para continuar aquecendo até 45. Só que a partir desse momento que ele já está derretido, ao invés de você fazer um ciclo completo de 30 segundos, você pode fazer de 10, 10 em 10, de 15 em 15. Você vai sentindo, por exemplo, estou com ele derretido. O próximo, ao invés de 30 segundos, eu vou levar 15. Mas a potência não muda, é sempre média. Sim. Ao final dos 15, eu vou medir de novo. Vamos supor que deu 43. No próximo ciclo, eu não vou fazer 15 segundos mais, porque eu corro o risco dele passar bastante. Então, boto, sei lá, 6, 8 segundos, 5, 10. Entendi. Aí depende do quanto você conhece o seu micro-ondas, quanto que ele aquece. Sim, ele aquece muito rápido. É bom, assim, eu gosto bastante. Isso aí. Então, é comum, inclusive comigo, de ter momentos em que eu coloco 5 segundos e é suficiente no micro-ondas. Uhum. Nossa, eu não sabia que podia levar. E depois de derretido, levar ele novamente para o micro-ondas. Porque eu sei que o único jeito que estraga chocolate é queimando. Não é o único não, mas é um dos. É um dos, acho que é o mais fatal. É isso aí. Tá? Então o seu problema começa aí. E aí depois, à medida que você for trabalhando, você vai conseguindo encontrar tanto as suas soluções quanto outros problemas, tá? E não vou te dizer que esse resolvido não é a solução da sua vida, porque não é. Porque à medida que a gente faz alguma coisa, né? A gente está trabalhando com chocolate, esbarramos no primeiro problema. Resolvemos esse problema, a gente vai encontrar o próximo. E resolver o próximo, vai encontrar o outro. Resolveu, vai encontrar o outro. É sempre assim. Então, o importante é que você já saia de hoje aqui dessa nossa conversa já com a solução para o seu primeiro problema. Não, sim, eu já tenho que fazer até os doces. Graças a Deus é uma encomenda. Eu já vou lá fazer, já vou usar isso agora no início também. E deixa eu só... Eu posso, então, eu fiz certo ou eu fiz errado? Adicionando mais aquela quantidade e também levando ao banho-maria invertido.
Porque como tá muito calor, eu Não, pensei, eu vou deixar também na água gelada para ir mais tá. rápido. Não vou dizer que está errado, mas também não vou dizer que está certo. Porque um método já é suficiente para resolver a temperagem. Uhum. Você só levou para o banho-maria invertido porque o seu método de adição não deu certo. Né? Então, vamos por etapas. Faça o derretimento conforme eu te ensinei agora, e aí você usa o método de adição. Sobre levar para o banho-maria invertido, existe um ponto que você falou que está equivocado. O seu banho-maria invertido não é para ser usado água gelada, E água fria. é água fria. E existe uma diferença bem grande de água gelada para água fria. Né? Então, e sem contar que o banho-maria invertido é o método mais perigoso que tem para você fazer com chocolate. Porque você tem água envolvida. Né? Então, se você não tiver muito cuidado em não deixar que nenhuma gota, menor que seja, caia em contato com o chocolate, se não tiver esse cuidado, você vai estragar esse chocolate. E Não, esse é um outro motivo que estraga o chocolate, que você falou que o único motivo era sim, queimar. Não, chocolate é um outro, ou água é um outro motivo, uma outra coisa que estraga o chocolate também. Caindo Entendeu? água nem para recheio. Caindo água para recheio você resolve. Para recheio usa, para brigadeiro usa, para ganache usa. Só não usa para fazer temperagem, casquinha de Sim. bombom, casquinha de ovo, essas coisas para temperagem não faz mais. Só que mesmo assim, dependendo da quantidade de água que cair, aí não tem jeito. Né? Não, Porque mas aí graças a Deus existem não caiu. outros defeitos. Existem outros defeitos. Mas ó, água não é só água líquida. Às vezes umidade, vapor. Né? Se você estiver fazendo a temperagem do chocolate do lado de uma panela sua que está cozinhando alguma coisa, o vapor que sai da panela, o vapor sai de um lado pela panela, condensa no ambiente e cai no chocolate. A umidade, né? Então, tem muitas coisas, tem muitos fatores aí que interferem. Tá? Não, nessa hora ninguém usa a cozinha, só eu. É isso aí. Não tem Somos panela. os donos da cozinha na hora do chocolate. Aqui também. Tá bom, Neneca? Tá bom, obrigada, viu? Eu vou tentar. Obrigado a você Aí eu faço os participar. docinhos e te marco. Eu posto Ó, e te marco. Isso, me marca porque eu gosto de ver, tá? E outra coisa, já convido você para participar da Masterclass. Já se cadastrou? Não, não sabia. Então, Eu ó, nem vi. anota aí. Pode falar. Eu Chefe, participei do ano passado, mas né? do início. Em janeiro agora a gente tem outra, começa dia 4. Você vai entrar lá em www.chefefabiocorreia.com.br/chocolate. Fábio Correia. chefefabiocorreia.com.br/chocolate. E aí você se cadastra para participar da Masterclass que começa dia 4. Tá bom? Estarei lá. Então tá, joia. Obrigado pela Muito participação obrigada aí. pela atenção. Obrigada a você pela oportunidade. Nada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Dulcifina. Quase que perde a oportunidade. Quase. Tudo bom? Tudo bom. Fui pega de surpresa, né? Mas aqui é assim. Aqui o bicho pega. Tudo bom com você, né? Como é seu nome? Obrigada. Ludmila. Ludmila, qual é a sua dificuldade aí com o chocolate, Ludmila? Então, eu sempre usei mais o chocolate, o que não é chocolate, que é a cobertura. E agora que eu tô conhecendo mais e realmente a qualidade não existe, não tem como comparar. Quando você põe na boca o chocolate derrete, tudo. Então, assim, agora que eu tô começando a testar.
Eu vi um procedimento com do derretimento em banho-maria, né? Uhum. Na panela. Ainda não testei e só fiz no micro-ondas, que também não deu muito certo, mas talvez seja essa a dúvida da primeira moça, né? Da neneca. Exato. Uhum. Talvez não tenha chegado à temperatura do 45. Tá. Qual o seu maior desafio hoje? Então, isso me assustou e eu fiquei temerosa e não voltei para o chocolate. Então, assim, faço nobre numa trufa, num brigadeiro e estou muito temerosa da casquinha. Você tem medo de quê? De perda, né? Porque aí você faz, aí não cristaliza, não fica durinho. Medo de perder? Não entendi. Tá ventando um pouco aí, eu não tô conseguindo... Opa, desculpa. Medo de perda, né? Do material, do chocolate. Tá. Mas você sabia que se você derrete o chocolate, faz, por exemplo, uma barrinha e ela não fica cristalizada, você não perde isso? Você pode rederreter e retemperar quantas vezes você quiser? Não sabia. Você só perde se você fizer um bombom, porque bombom tem recheio, né? E aí Sim. o seu chocolate do bombom não cristalizou, você perde porque você não consegue mais derreter esse chocolate puro. Ele vai estar misturado com o recheio. Uhum. Então não existe, para quem está treinando, praticando chocolate, olha só, para quem está treinando e praticando o trabalho com chocolate, eu recomendo que treine e pratique fazendo barras de chocolate puro, sem adição de nada, de sabor, de recheio, de nada. Por quê? Deu errado a sua temperagem? Não tem problema. Joga tudo de volta, começa tudo de novo. E você vai praticando de novo. Sim. Entendeu? Então, quanto à perda, não tem problema não. Agora, eu quero entender quais são as suas maiores dificuldades para eu poder te direcionar certinho para o que você precisa neste momento. Então, aí eu dei uma desanimada. Aí, Fábio, uma coisa que eu também gostaria assim, de saber. O que você aconselha? Porque, assim, em questão da forminha, né? Acetato é barata, claro. Mas esse material que você usa de policarbonato. Qual o nome? Da forminha mais rígida? Policarbonato. Policarbonato. Ela realmente fica assim, o trabalho é impecável, desde que tenha todo o processo correto de temperagem, enfim. Aí eu não sei também, assim, eu queria saber qual a sua opinião. Você é totalmente contrário ao acetato? De Gasta jeito mais nenhum, aquela cara. que tem o silicone? Não. Deixa eu contar um negócio pra você. Você sabia que um dia eu não sabia fazer nada? Nada. Sim. Sabia que um dia eu não sabia mal esquentar água? Eu não sabia fazer ovo frito, não sabia esquentar uma água, passar um café, eu não sabia fazer isso. E nessa época, quando eu comecei a fazer chocolate, quando eu tive minhas primeiras aulas, meus primeiros treinos e tudo mais, eu não comprei uma forma de policarbonato. Eu comprei forminha de acetato. É barato na época. Eu acho que é o mesmo preço até hoje. Eu acho que custa R$1 até hoje, ou R$2, né? Porque para quem está começando, não. Então, só que olha só. Hoje em dia, acho que tá uns R$2 cada forminha de acetato. Eu comecei na época, acho que era R$1. Comprava essas forminhas e eu vendi bastante bombom com essas forminhas. Não existe obrigatoriedade de comprar a forminha de policarbonato. Ela é um artigo assim que a gente almeja. Sim. E quando você tiver condições de comprar, você compra. Mas isso não interfere em absolutamente nada o resultado do seu trabalho. Vai interferir, talvez, na intensidade do brilho do seu chocolate quando você desenformar. Porque quanto mais brilhosa é a forma, mais brilho o chocolate vai ter. Só que presta atenção, muito cuidado
não só você, mas todo mundo, muito cuidado ao transferir a responsabilidade do brilho para a forma. Porque a responsabilidade do brilho no chocolate é sua. Sim. 50% ou mais do brilho não está relacionado à forma. Eu diria que 70% da responsabilidade do brilho é o seu trabalho com chocolate, é o seu derretimento e temperagem. O restante é a forma. Então, entendi. Então esquece e tira isso da sua cabeça. Se a forma de acetato que você pode ter, essa que você vai ter. Agora... E para manipular, né? Assim, para manipular... Para manipular é mais difícil. Mas tudo na vida tem ônus e bônus, né? O bônus da forma de acetato é que ela custa R$2. Só que o ônus ela tem um pouco menos de brilho e é mais difícil de manusear porque ela é mole. A forma de policarbonato tem um bônus, que é o brilho e a durabilidade dura a vida inteira. Você vai usar, seus filhos vão usar, seus netos vão usar, seus bisnetos vão usar. Sim. Mas ela tem um custo a mais. Então tudo tem bônus e ônus. O que você precisa tomar cuidado é em manter a higiene da sua forma de acetato, principalmente a integridade dela, porque se você... Forma de acetato, a gente tem que entender que é uma forma descartável. A gente vê por aí, gente que fica com a forma de acetato anos e anos e anos, ela é uma forma descartável. Porque à medida que você vai usando, ela vai ficando opaca. Ela vai ficando arranhada. E todo arranhãozinho que tem dentro das cavidades, dos bombons ali, aparece no chocolate. Tudo quanto é arranhão que tiver ali, que tiver opaco, tal, vai aparecer. Então, de tempos em tempos, você tem que ficar trocando suas formas. Entendi. Entendeu? Me diz como é que o trabalho com confeitaria que você faz, você vende o quê? Eu vendo bolo, vendo doces finos e que está inserido chocolate. Já fiz mais cupcake, tudo, só que agora eu tô querendo focar mais. Não ter tanta... no bolo e doce, né? Só. Bolo e o doce fino. Quando você fala doce fino, o que você se refere? Doce para casamento. Doce para casamento. Só que assim, quero investir muito em conhecimento. Tipo, acho lindo aqueles bombons coloridos, com a casquinha fina. É minha assinatura isso. Né? Você é a minha referência, ou seja... obrigado. Que bom. Já se inscreveu na Masterclass? Não. Então anota aí. Anota aí para você se inscrever hoje, daqui a pouquinho, quando você sair da live. O endereço é Chefe Fábio Correia. Tem 2 Fs mesmo. Um F de chefe e o outro F de Fábio Correia. Chefe Fábio Correia.com.br/chocolate. Tá? Essa Masterclass vai do dia 4 ao dia 11 de janeiro agora. E eu vou mostrar lá como você ter um trabalho muito mais profissional, mais bonito, do jeitinho que você está querendo. Mais profissional, exatamente. Tá? Então você e esse bombom colorido dá para fazer em acetato? Com certeza, já fiz. Com certeza. Mas você precisa levar em consideração o que eu falei. Os resultados visuais nas formas de acetato são diferentes dos resultados na forma de policarbonato. Né? Você consegue. Só que se eu botar um de acetato e um de policarbonato um do lado do outro, você vai ver que existem diferenças. E aí nessa Masterclass eu vou mostrar para você tudo que eu fiz, tudo que eu passei, tudo que eu aprendi e como que eu fiz para chegar onde eu cheguei. Que eu imagino que você também queira fazer algo parecido com o que eu faço. Com certeza, com certeza. Você falou que gostaria de focar mais, mas eu não ouvi em quê? Então, em doce. Nos doces de casamento.
Sim, porque o bolo, tudo bem que acaba sendo uma junção. Às vezes uma noiva chega para falar de um doce, tudo, ela vai perguntar se você trabalha com bolo. Uhum. O bolo eu gosto de fazer bolo, tudo, só que eu acho que comercialmente o doce é muito mais rápido, o giro dele, Uhum. entendeu? Então, eu tô querendo focar mais. É muito cansativo, no geral, tanto o bolo quanto o doce, mas o bolo é mais. Para quem faz, sabe o que eu tô falando. Ele exige tempo. E na hora da gente de contratar o serviço, não é todo mundo que dá valor. Tudo bem que isso também acontece com o doce, mas com o bolo é mais difícil, né? Mas eu acho que comercialmente o doce é mais rápido, é mais... Entendeu? Tem todo Como é que você se sente fazendo doce? Ai, é um carinho, a minha joinha, cada um filhinho, não é aquela coisa assim, quando eu digo comercialmente, não é é complicado de falar, né? Não é o doce de padaria, aquela coisa, né? Ritmo de pão, vambora. Não é isso, é uma coisa artesanal. São outros critérios para estar fazendo, né? Um doce. E, de repente, é essa dificuldade que a gente tem para passar para o público, né? De qual é esse cuidado. É artesanal, mas, né? Passar o valor do produto. Uhum. De repente, a dificuldade está nisso, né? Então a sua dificuldade é de mostrar o valor do seu produto? Mas no momento que eu tenho a dificuldade, é porque eu não estou fazendo o que eu quero, eu não cheguei aonde eu quero de me profissionalizar. E o que você eu quer? Quero fazer um doce lindo igual o seu. Se você pudesse resumir em uma frase, seria essa aí ou seria qual frase? Seria essa. Então, assim, ó, o que eu quero eu vou falar e você completa. Eu, Ludmila, quero... fazer doces igual aos do Flávio. Muito bom. É por aí. E você sabia que você é capaz disso? Eu sei. Porque assim, a sua qualidade, Fábio, assim, o doce se vende sozinho. Não, é praticamente isso. Você quando tem um produto de qualidade, entendeu? Uhum. Eu acho que quebra um pouco a barganha. A pessoa já está ali definida, ela quer aquilo e tudo. É uma arte. Uhum. A arte não se barganha, entendeu? É verdade. E a pessoa já... Pois daí a pessoa já chega bem certa do que é e a gente só vai atender o que... Entendeu? Então eu acho que você, quando é um bom profissional, quando você tem um bom produto no mercado, isso tolhe mais, né? Você filtra mais o teu público, assim. Acho que direciona mais, digamos assim. Entendi. Muito bom. Posso usar sua frase num post? Eu gostei. Arte não se barganha. Opa, pode. Posso? Pode. Vou até colocar seu nome lá, sua referência lá. Ah, que bom. Obrigada. Você tem alguma pergunta ainda para mim sobre o chocolate? Não, tenho. O tal do Micril. Ele dá toda essa segurança, ele ajuda na cristalização e no brilho, nos dois. Tá, vamos lá. Pode falar, pode terminar essa pergunta. E o custo-benefício com o Micril vale a pena se eu for trabalhar com ele? Tá. E ele compensa mesmo essa segurança? Uhum. O Micril, ou a Micril, porque é manteiga de cacau, Micril é manteiga de cacau pura. Manteiga de cacau. A mesma manteiga de cacau que tem na composição do chocolate, lá nos ingredientes que você vai ver na embalagem, tem lá manteiga de cacau, cacau em pó, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Aquela manteiga de cacau é Micril, separada. Só que Micril é o nome que a Callebaut deu, é a marca da Callebaut. Mas é manteiga de cacau. Só que é uma manteiga de cacau riquíssima nos cristais estáveis. Lembra que eu falei de cristalização?
Lembra que eu falei dos cristais estáveis de chocolate? A Micril é como se fosse os cristais estáveis de chocolate que estão ali dentro. Quando a gente usa Micril, a utilização da Micril é um dos métodos de temperagem. A gente está adicionando mais cristais estáveis ao chocolate. Quando a gente adiciona mais cristais estáveis ao chocolate, Micril, a gente vai ter um chocolate mais estável, né? A gente vai ter um chocolate com a temperagem adequada, se feita do método certinho, seguindo passo a passo. A Micril, que é a manteiga de cacau, também vai ajudar no brilho. Mas lembra que eu falei que 70% do brilho do chocolate é responsabilidade sua. O resto é responsabilidade da forma que você tem. Tá? Talvez seja até menos isso, tá? Eu estou chutando, porque eu nunca fiz os cálculos, eu acho que nem tem como fazer. Mas, de forma empírica, 70%, 80% do resultado em brilho é nosso. É a nossa manipulação, é o nosso trabalho com calma e com técnica, conhecendo cada coisa que a gente está fazendo ali. Então, respondendo a primeira parte da sua pergunta, é seguro usar a Micril, ela dá brilho para o chocolate? Com certeza absoluta. Porque se ela não desse brilho no chocolate, chocolate nenhum teria brilho. Porque chocolate tem manteiga de cacau. E Micril é manteiga de cacau. Então tem brilho. Com relação à segunda parte da sua pergunta, vale a pena? Questão de custo, né? Até praticidade mesmo. Com certeza também vale. Por quê? A gente não usa uma quantidade absurda de Micril. Micril é utilizada na proporção de 1%. 1%. Então, para cada 1 quilo de chocolate, você vai usar 10 gramas. Então, você vai derreter, vamos supor, 200 gramas para fazer uma forminha de bombom. Para derreter 200 gramas, você vai usar 2 gramas de Micril. A proporção é muito pequenininha, porque é suficiente. A Micril, quando entra em contato com o chocolate dentro do processo adequado, ela ajuda a gente a multiplicar os cristais estáveis que tem no chocolate. O processo é exatamente esse. A gente adiciona a Micril no chocolate, numa determinada temperatura, e quando a gente mistura, a Micril é como se fosse bem didaticamente, bem simplista, explicando bem simplista, é como se fosse um bichinho que entra no chocolate e vai se reproduzindo e cria um monte de outros bichinhos iguais. Né? Trazendo para o linguajar aqui de chocolate, o cristal estável da Micril entra no chocolate, se multiplica e vai se juntando aos outros cristais de chocolate e vai formando mais e mais cristais estáveis que vai ajudar você no brilho, na resistência mecânica, na temperagem, no snap, que é aquele barulhinho que faz quando quebra. Então, Micril é tudo de bom. Inclusive, muita gente que tem dificuldade com a tablagem, que é jogando na pedra, recorre ao Micril até ao invés da adição de chocolate. É bem fácil de usar. Então, pode ficar despreocupado, porque a Micril é muito boa. Ele ajuda muito, né? Ele ajuda. Não só na temperagem. Ajuda também a gente... Lembra que você falou dos bombons coloridos? As cores a gente faz com a Micril também. Já dei um spoiler aí. Mas esse assunto é lá dentro do curso Chocolate Masters. Os meus alunos que entram no curso, eles aprendem a fazer as próprias cores. Porque no mercado a gente consegue comprar algumas cores prontas, né? Mas, dentro do curso, você faz a sua cor. Porque nem sempre a cor que você quer usar, você vai achar. Exato. Né? Tá ótimo. Entendeu? Fábio, sem palavras para agradecer, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigado pela oportunidade. Tá bom? Tá, joia. Obrigado por ter participado. Eu espero ver você lá na Masterclass Chocolate, de 4 a 11 de janeiro. Já sai da live aqui, já vai lá se cadastrar. E, espalhe essa notícia para suas amigas aí, para suas amigas que estão insatisfeitas também, para ver se eu consigo ajudar mais gente.
E fica sempre ligado aqui no Instagram, porque eu vou abrir lives como essa mais vezes. Eu só não sei se eu vou avisar, porque eu gostei desse negócio de abrir aqui de surpresa e pegar vocês despreparados, porque eu acho que pega vocês mais... de uma forma mais sem máscaras, né? Sem preparar as palavras. Totalmente, porque eu não jamais estaria aqui assim. E eu gosto porque você acaba não preparando as palavras, e aí fica mais fácil de eu te ajudar do que você já vir com um discurso perfeitinho, não, que eu faço. Não, do jeito que tem que ser. Tá bom? Exato. Obrigada. Obrigado por você ter participado. Bom dia. Todos. Chegamos ao final da nossa live surpresa hoje. Foi incrível. Foi muito bom. Esse foi o vídeo de hoje. Esse vídeo espero que tenha te ajudado. Espero que tenha auxiliado você de alguma forma a trabalhar com chocolate. E fica de olho aqui no Instagram, porque tem sempre muito conteúdo bom, interessante e todos os dias para você acompanhar e melhorar o seu trabalho com chocolate. Tá bom? Um grande abraço. Tchau.